Então, vamos lá para o sistema de monitoramento e segurança. Então, nesses dois casos aí, nós vamos estudar o sistema de monitoramento de postos e o sistema de segurança, tá? E depois a gente dá uma olhada no sistema de circulação, se der tempo. Não sei quanto tempo nós temos aí, mas está bem avançado já. Então, do sistema de monitoramento, o principal objetivo do sistema de monitoramento é fazer o acompanhamento, a medição dos parâmetros de perfuração, e isso aí se faz através de sensores, indicadores e registradores. É fundamental para o sistema de segurança que esses indicadores sejam acompanhados diuturnamente para que nenhum problema passe despercebido por esses sensores, e aí você possa atuar de maneira efetiva no sistema de segurança, tá? Então, os principais equipamentos desse sistema é o registrador de parâmetros de perfuração, indicador de peso, manômetros, medida de pressão, torquímetros, vão ser sensores que vão medir o torque em alguns equipamentos, tacômetro e o indicador de nível. Todos esses são fundamentais, mas alguns desses aqui devem receber uma atenção maior, como é o caso do indicador de nível, tá? Então, na prática, você tem um painel como esse aqui, onde você tem diversos indicadores, diversos registradores, e aí você vai fazer o acompanhamento nesse painel, e a partir da leitura que o operador venha fazer, ele vai determinar se ocorre ou não algum problema na sonda de perfuração. Tá? Um dos equipamentos mais utilizados é o geológrafo, é uma carta rotativa onde é inserida registrando continuamente os parâmetros, e aí os parâmetros que são registrados nessa carta aqui é taxa de penetração da broca, peso sobre a broca, rotações por minuto e torque sobre a mesa rotativa e pressão nas bombas. É um dos equipamentos que é mais utilizado, tá? Então, tudo que for referente à taxa de penetração, o peso aplicado sobre a broca, a rotação e o torque e as pressões nas bombas, eles podem ser armazenados nesse equipamento. O indicador de peso, nós temos um indicador de peso analógico, tá? Ele vai indicar o peso suspenso no gancho e o peso sobre a broca. Então, nós temos um indicador, um sensor acoplado a essa âncora aqui próximo ao guincho, tá? Então, ele vai, a partir do tensionamento desse cabo, ele vai determinar o peso que está sendo aplicado sobre o gancho, suspenso nesse gancho, e também o peso que é aplicado na broca. Então, se esse peso for excessivo, o cabo pode se romper e diversos problemas poderão ocorrer. Então, deve-se fazer esse monitoramento, ter o controle desse monitoramento diário, tá? O manômetro, eles são utilizados para indicar as pressões dos fluidos, tá? Pressão, que pode ser essa, pressão na bomba de lama, e pressão, um indicador de pressão de lama, ok? Nós vamos ter a pressão na bomba de lama e pressão do fluido, pressão no fluido de perfuração, pressão que o fluido de perfuração ele vai exercer na minha formação. Então, eles podem ser instalados na própria linha onde escoa o fluido ou em outro local, necessitando, nesse caso, de um sensor e uma mangueira de óleo, tá? O torque. Então, nas sondas mede-se o torque da mesa rotativa em rotações por minuto, tá? Importantes na indicação de qualquer problema que ocorra com a broca. Torque nas conexões, importante para garantir a estanqueidade da coluna sem danificar as roscas, ou seja, você vai aplicar um determinado torque para fazer a união entre os tubos, os drill pipes. Então, esse torque que você vai realizar não pode ser excessivo, porque você pode danificar as roscas. E também você não pode deixá-lo folgado. Por quê? Com uma certa folga. Porque você pode não garantir essa estanqueidade, você pode permitir a passagem de fluidos, o que não é interessante. Então, ele tem que ter um torque, mas é um torque necessário para que ele venha tanto garantir a estanqueidade e não venha danificar essas roscas que estão presentes. Esses tubos
drill pipes, heavyweight drill pipes, eles têm essas conexões, essas roscas, tá? E após a retirada deles, eles são colocados um protetor nessas roscas para que não venha nenhum problema, venha a ocorrer nenhum problema nessas roscas, tá? Nós temos também o tacômetro, tá? Esse tacômetro é utilizado para medir a velocidade de rotação na mesa rotativa. Esse tacômetro é bem parecido com aquele tacógrafo que é utilizado em carro, tá? Em caminhões principalmente, tá? Nós temos a medida da velocidade de rotação da mesa rotativa, normalmente dada em rotação por minuto, ou a velocidade das bombas de lama, normalmente utilizada como sendo ciclos por minuto. A gente também já conversou sobre o funcionamento dessas bombas de lama, tá? É um gerador ligado ao eixo da mesa rotativa ou ao eixo peão da bomba, dependendo da finalidade da medição. E aqui, um dos que eu considero mais importante devido à sua importância na segurança da operação de perfuração. Então, ele é utilizado para detectar variações bruscas no nível do tanque, tornando de grande valia no ponto de vista de segurança, uma vez que estas variações podem indicar influxos de fluidos na formação. Então, quando o nível do tanque ele aumenta, indica que há uma passagem de fluidos da formação para o interior do poço. Então, esse nível do tanque ele vai aumentar. Então, pode ser água, ou pode ser gás, ou pode ser hidrocarbonetos que estejam entrando no interior do poço. Então, como é que você vê isso? Olhando o nível do tanque. Se o nível subiu, indica que há o ingresso desses fluidos para o interior da formação, e isso aí pode ocasionar o que a gente já conversou sobre kick, tá? Então, o excesso de kick pode vir a tornar um blowout. Se o nível no tanque de lama baixa consideravelmente, significa dizer que você está perdendo o fluido de perfuração para a formação, e isso não é interessante, porque pode ocasionar perda de circulação, e é um indicativo de ocorrência de fraturamento hidráulico, que não é interessante, e os fluidos de perfuração são fundamentais para que a operação ocorra de maneira segura, tá? Então, se ocorrer uma diminuição no nível, automaticamente você já sabe que está ocorrendo algum problema no fluido de perfuração ou algum tipo de vazamento que você vai ter que buscar a resposta, tá? Então, esse aqui são os principais componentes que fazem parte do sistema de monitoramento. Do sistema de segurança, nós temos o que é falar? Nós temos que falar sobre as cabeças de poço, tá? Wellheads, e também dos BOP, Blowout Preventer, tá? Que são os equipamentos que são utilizados. Nós vamos falar um pouco sobre a cabeça de poço e também sobre o BOP de gaveta, gaveta cega, e o BOP anular, que são os equipamentos utilizados para manutenção da segurança do poço. Então, é constituído por um conjunto de equipamentos de segurança de poço, também conhecido ESCP, equipamentos de segurança de cabeça de poço, e de equipamentos auxiliares que possibilitam o fechamento e o controle desse poço. Então, nós temos a cabeça de poço e o BOP como os principais equipamentos. Como equipamentos auxiliares, nós temos a unidade acumuladora ou acionadora, é ela que vai fazer o acionamento desse conjunto BOP. Nós temos os painéis remotos de controle, que é para a gente verificar o andamento da nossa perfuração. As linhas Keyline e Shockline. Keyline e Shockline são linhas que são utilizadas para realizar o amortecimento do poço, tá? Então, quando tiver algum indicativo de kick ou seja necessário fazer o amortecimento desse poço, como, por exemplo, o pistoneio, você tem que fazer através da Keyline ou Shockline. E o Shock Manifold, que a gente vai também discutir mais à frente. Então, da cabeça de poço, ela é constituída por diversos equipamentos que têm a função de realizar a ancoragem e a vedação das colunas de revestimento na superfície. Então,
Eu já conversei com vocês que a perfuração ela ocorre em diversas sequências, então ela começa num diâmetro maior e vai reduzindo progressivamente, tá? Então, à medida que você faz isso aí, a gente deve fazer a instalação desses equipamentos, tá? Então, equipamentos principais é a cabeça de revestimento, o suspensor, o carretel de revestimento e a cabeça de produção e o carretel de perfuração, tá? Da cabeça de revestimento, ela tem como função sustentar os revestimentos intermediário e de produção, tá? Os seus suspensores devem propiciar a vedação do anular e do anular do revestimento intermediário ou de produção, tá? E além do mais, serve de base para a instalação dos outros equipamentos e também dos preventores. Então, nós temos a cabeça de revestimento, aí ela vai servir como base, é um carretel que serve como base para a instalação do carretel de revestimento e também da cabeça de produção. E cada carretel de revestimento, carretel de produção, cabeça de revestimento, ela tem são válvulas que tem conectadas a ela para que você faça o controle desses fluidos, tá? Então, o suspensor de revestimento permite a ancoragem do revestimento e a vedação do anular deste revestimento com o corpo na cabeça no qual foi ancorado, tá? Ele é dotado de um sistema de cunhas, que mais? É tracionado e o suspensor bipartido é instalado no revestimento envolvendo a coluna, então arriada, tá? Então, aqui a gente tem as imagens de alguns tipos de suspensores utilizados, tá? Carretel de revestimento, aqui nós temos, é um carretel mesmo, ele tem aqui duas saídas, tá? Ele é semelhante à cabeça de revestimento, ele apresenta uma flange inferior e uma superior, tá? E duas saídas laterais que dão acesso ao espaço anular e um alojamento para assentamento do suspensor do revestimento, tá? Um carretel com duas flanges e duas saídas laterais. Cabeça de produção é um carretel também, como esse anterior que nós vimos, possui em sua parte inferior interna uma sede para receber os elementos de vedação secundária que atuam no topo do revestimento de produção, tá? Impedindo com que altas pressões possam vir passar por ele, geralmente superiores à resistência dessa flange inferior. Nós temos também o carretel de perfuração, ele também é um carretel no qual tem um diâmetro maior e um diâmetro menor, tá? Essas flanges ela tem dois diâmetros diferentes. Nós temos duas saídas laterais que são flangeadas, e essas laterais é onde são instaladas a kill line e shock line, que é linha para amortecer o poço quando necessário, tá? Ou para injeção de fluidos no anular, se isso for necessário. E nós temos também agora os preventores, que formam o conjunto conhecido como BOP. Então, a função básica é permitir o fechamento do espaço anular. Ele pode ser o preventor anular ou o preventor de gaveta. O preventor anular ele tem esse formato cilíndrico aqui, tá? Então, sua função básica é trancar ou fechar esse espaço anular, tá? E construir um pistão que, ao ser deslocado dentro de um corpo cilíndrico, comprime um elemento de borracha que se ajusta contra a tubulação, tá? Esse é o funcionamento aqui do preventor anular. Ele pode fechar por qualquer diâmetro e não permanece fechado após a retirada da pressão de acionamento. Então, se você retirar essa pressão de acionamento, ele vai liberar o poço novamente. O preventor de gaveta ele tem a mesma função de fechar o espaço anular pela ação de dois pistões. Ele pode ser acionado hidraulicamente, eles deslocam duas gavetas uma contra a outra, fechando transversalmente ao eixo do poço, tá? Então, aqui nós temos algumas configurações. Em terra, utiliza-se um preventor anular e dois de gaveta. Dependendo da plataforma, nós podemos utilizar 2 preventores anulares e 3 ou 4 de gaveta. Isso aí vai depender muito das sondas marítimas que são utilizadas, tá? Então, navios e sondas submersíveis, que eles operam diretamente no fundo do mar,
se utiliza-se esses 2 preventores anulares e 3 de gavetas como equipamento de segurança. Tá? Gaveta de tubo, ela fecha contra o tubo sem cortar ele, tá? Então essas são as gavetas, tá? Onde elas vão ser fechadas. Pode ser para um diâmetro, só para um diâmetro ou para vários diâmetros. Permanece travada após a retirada da pressão de acionamento. Então, a partir do momento que você aciona, você não corta a tubulação, mas você não consegue liberar após a retirada da pressão. Já a gaveta cega, ela corta o tubo, tá? O tubo está passando no seu interior. A partir do momento que você aciona, ela fecha cortando essa tubulação. Então, você não tem como mais recuperar esse tubo que foi cortado, tá? Permanece fechado após a retirada da pressão de acionamento. Então, normalmente, quando se tem um caso extremo de blowout, essa gaveta cega ela vai cortar a tubulação, impedindo com que esses revestimentos subam de maneira descontrolada. E aqui nós temos a unidade acionadora ou acumuladora, tá? Ela é um equipamento bem grande mesmo, mas tem diversos indicadores para controle aqui, esses reloginhos aqui, tá? E eles são utilizados para realizar o acionamento desse conjunto BOP. Então, quando você realiza o acionamento dessa unidade, automaticamente você faz com que o BOP de gaveta e o BOP anular eles possam vir a ser colocados em funcionamento, tá? Então, o BOP deve ter resposta imediata após o acionamento. Para isso, deve haver fluido hidráulico armazenado sob pressão, e isto tudo ocorre aqui nessa unidade acumuladora. Nessa figura está muito bonitinho. Na prática, é um equipamento grande, mas que não tem essa conservação que nós estamos vendo aqui. Então, Q-line, ela fica no BOP e dá acesso ao espaço anular, por ela é bombeado o fluido para amortecer o poço. Shock line, fechar o BOP, o fluxo vindo anular, deve ser direcionado para o shock manifold, e esta linha é utilizada para isso. O shock manifold, esse conjunto de válvulas na superfície, sendo duas de estrangulamento, que permite o controle das pressões do poço quando em kick. Então, quando ocorre um kick, esses fluidos são direcionados para esse shock manifold, e aí parte desse fluido que está vindo para cá, ele pode ser levado e direcionado para um queimador que vai queimar esses fluidos que estão vindo para cá, tá? E aí evita que ocorra o BOP, o blowout, ok? Então, a gente aqui termina o sistema de segurança. Vamos lá. Abriu a tela do sistema de circulação de fluidos? Abriu aqui. Ok. Então, o sistema de circulação de fluidos, nós estamos em quanto tempo? Já está há bastante tempo, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre o sistema de circulação. Então, o sistema de circulação, ele é um sistema que é fundamental para que o fluido de perfuração possa vir a cumprir com suas funções, tá? A gente já estudou todas essas funções. Então, é um conjunto de equipamentos que vai direcionar esse fluido para o interior da coluna de perfuração, bem como vai resgatá-lo e trazê-lo até a superfície para que ele possa retirar os cascalhos que são gerados daqui e também passar por um sistema de tratamento. Então, aqui a gente tem todo o percurso que o fluido de perfuração ele vai percorrer. Então, esse trajeto é conhecido como sendo o sistema de circulação. Então, no sistema de circulação, nós temos bombas de lama, nós temos o tubo bengala, uma mangueira flexível, que vai estar conectada à cabeça de injeção do silível. Então, quando o fluido ele vem, atinge a cabeça de injeção, ele entra no interior da coluna, percorre o Kelly,
até a chegada, passa pelos tubos de perfuração até a chegada na broca. Ao chegar na broca, esse fluido ele é ejetado para o interior do poço, preenche todo o espaço anular, carreando os cascalhos, levando os cascalhos gerados nessa parte aqui para a superfície. Ao chegar na linha de descarga, esse fluido ele é direcionado para um sistema de tratamento, onde ele passa por uma série de processos para que ele retorne, para que ele possa vir até as propriedades que ele já tinha anteriormente, tá? E volte a ser reinjetado no poço. Então, aqui a gente tem uma figura clássica que ilustra o sistema rotativo, o sistema de circulação, nós já falamos sobre ele agora, tá? Então, os principais elementos que compõem esse sistema são os tanques de fluido, bombas, manifold, tubo bengala e sistema de tratamento de perfuração, dos fluidos de perfuração. Nesse sistema de tratamento, a gente tem diversas outras operações que nós vamos falar posteriormente. Mas, então, quando se pergunta quais os principais elementos que compõem o sistema de circulação, nós devemos falar dos tanques, das bombas, do manifold e do tubo bengala. E o sistema de tratamento é um sistema à parte, tá? Então, os tanques de fluido de perfuração são esses que nós podemos observar aqui em azul. Aqui ele está abaixo dessa grade, tá? Então, eles são feitos de chapa de aço, eles armazenam a lama na superfície, eles podem ser interligados, no caso, quando você tem um ou mais tanques de lama ou tanques de fluido de perfuração, eles podem ser interligados a partir de tubos de aço ou mangotes flexíveis, e que leva esses fluidos para o sistema de tratamento. Então, esse aqui é o tanque de fluido de perfuração. O tanque que ele, após ter passado por todas as operações, o fluido de perfuração ele é armazenado aqui e é então bombeado para o interior da coluna. Então, nós temos aqui as bombas. As bombas são bombas normalmente utilizadas duplex ou triplex. Duplex ou triplex porque ela apresentam esses 2, 3 pistões, tá? Então, ela tem uma parte mecânica, ela recebe energia de direcionamento na forma rotativa, aqui ela vai realizar esse movimento, tá? E esse pistão, ele vai movimentar esse pistão que vai fazer com que o fluido possa ser movimentado. Então, ele recebe energia de direcionamento na forma rotativa e a transforma em movimento alternativo. Então, esse movimento alternativo ele vai ser realizado pelo pistão, tá? Então, o power end é essa parte daqui, tá? Daqui para cá é a parte power end. Fluid end é onde a potência mecânica alternativa é transferida ao fluido na forma de pressão versus vazão. Então, esse pistão vai ser pressionado contra o fluido ele vai ser succionado, passa pelo interior, e a partir do momento que essa parte mecânica é acionada, ela transfere para o fluido o movimento, e aí ele vai transferir na forma de pressão e vazão, e o fluido ele é descarregado nessa parte superior, tá? São equipamentos extremamente grandes, como esse que nós estamos vendo aqui. Então, esse equipamento é uma bomba que, na prática, você vai ver uma bomba muito grande mesmo, tá? Então, a vazão de uma bomba de lama ela não é constante dentro de um ciclo, tá? Ela é pulsante. E devido a essa variação nesses pistões, a gente pode ver aqui uma bomba triplex, tá? Ela tem 3 pistões acoplados a ela, tá? No início do ciclo é igual a zero, atingindo um valor máximo próximo à metade do seu curso. E aí, para evitar com que ocorram efeitos danosos devido a essa variação brusca na pressão de descarga da bomba, utiliza-se esse equipamento, que é um amortecedor de pulsação, e ele é instalado na linha de recálculo, na linha de saída, na linha de entrada, desculpa. Tá? Então, nós temos aqui o funcionamento. Aqui nós temos todo o sistema que leva energia para essa parte power end, tá? Uma bomba, conversor de torque, embreagem, o compound, e a parte onde recebe, onde transforma a energia rotativa em energia alternativa, a parte onde o fluido é succionado e a parte onde ele é
descarregada. Manifold, também a gente já falou sobre o shock manifold, e aqui nós temos um outro manifold, que é um conjunto de válvulas que vai permitir o direcionamento do fluido para o uso de qualquer uma das bombas. Normalmente, se você tem o uso de 2 ou 3 bombas, então é um conjunto de válvulas que recebe os mangotes de descarga das bombas e a linha de recalque para o tubo bengala, permitindo direcionar o fluxo para o poço para qualquer uma das bombas. Então, é para isso que serve o manifold. O tubo bengala, ele é um tubo vertical fixo à torre, tá? Ele vai vai direcionar o fluido até uma determinada altura, tá? Ele é utilizado conjuntamente com a mangueira de lama, uma mangueira flexível, tá? E ela vai permitir que o fluido de perfuração ele seja bombeado em qualquer faixa de altura na movimentação do seu wheel. Então, a gente sabe que essa coluna de perfuração ela vai movimentar verticalmente, desde próximo ao bloco de coroamento até a parte da subestrutura. Então, essa mangueira flexível ela vai permitir com que o fluido seja alimentado no interior da coluna em qualquer altura do seu wheel, tá? Então, o tubo de bengala eleva até a parte superior e aí a mangueira flexível é que vai permitir esse movimento vertical. E aí, nós temos o sistema de tratamento, onde nós temos aqui como ocorre a elevação desse fluido. As bombas vão levar esse fluido de perfuração até a cabeça de injeção. Esse fluido ele vai ser injetado no interior da coluna de perfuração, percorrer todo o interior da coluna até a chegada na broca. Então, ao chegar à broca, ele é ejetado, preenche o espaço anular, carreando todos os cascalhos e retorna à superfície através de um flow line, tá? Então, ao chegar na superfície, ele deve passar por um sistema de tratamento para que as suas propriedades físico-químicas sejam mantidas constantes e ele possa ser novamente reinjetado no interior do poço. Se não houvesse o sistema de tratamento, as propriedades do fluido seriam modificadas e automaticamente você não poderia reinjetá-lo, podendo assim causar distúrbios, problemas na operação de perfuração. Então você tem todo um sistema de tratamento. Então o sistema de tratamento ele inicia com uma peneira vibratória, onde serão removidos os sólidos maiores, tá? Um desareador, um dessiltador, um mid cleaner, que normalmente não é mais utilizado, centrífugas de alta velocidade, e aí ele retorna para a bomba para ser reinjetado no poço. Então aqui a gente tem todo o funcionamento de um sistema de tratamento, tá? Então, vamos passar de maneira mais rápida. Nós temos a peneira vibratória, ela serve para separar os sólidos mais grosseiros, tá? Ela tem aberturas aqui que permite a passagem do fluido, mas que retém todos os sólidos maiores, tá? Essas aberturas elas podem ser de 10 a 150 mesh, tá? Ela tem um movimento vibratório, fazendo com que os cascalhos que são retirados aqui caminhem para um defletor. Esse defletor vai receber, uma calha que receberá esses cascalhos e você vai poder retirar as amostras de calha para que seja feita a análise geológica desse material e o restante ele vai ser direcionado a um tanque onde será ou enviado para tratamento ou descarte de maneira adequada, tá? Então, os sólidos que passam através das telas são removidos, podem vir a ser removidos por decantação no primeiro tanque de lama do sistema. Nós temos também um degaseificador, que ele, como o próprio nome já diz, ele é utilizado para retirar o gás que porventura tenha vindo no sistema no interior do fluido de perfuração, tá? A sua função básica é essa, remover os gases que tenham passado por esse sistema, pela peneira vibratória também. Nós temos um desareador, que é um conjunto de 2 a 3 hidrociclones de 8 a 10 polegadas, tá? O hidrociclone é cônico, possui 2 saídas,
a inferior para as partículas sólidas descartadas e a outra superior para o fluxo de lama. Então, essa inferior aqui vai remover, vai ser retirado todos os sólidos que vão ser descartados, tá? O fluido ele vai entrar por essa parte e o fluido ele irá essa parte superior onde o fluido vai subir e aqui os sólidos que serão removidos. Então, o funcionamento é bem esse. Tem uma alimentação, o fluido ele vai fazer esse movimento, os sólidos vão se depositando e aqui o fluido, a parte mais leve será retirada nessa parte superior. A gente tem um vídeo aqui, deixa eu colocar, mostrando como é o funcionamento. Então, parte do fluido passa para a parte superior e os sólidos mais pesados eles irão se depositar e serão removidos aqui. Então, esse é o funcionamento de um hidrociclone, tá? Então, não tem muito o que se dizer. Então, o desareador ele é um conjunto de hidrociclones de 8 a 10 polegadas. O desfiltrador, que também é um conjunto de hidrociclones, só que agora você tem uma bateria de 8 a 12 hidrociclones, e esses hidrociclones são bem menores, tá? Como nós podemos ver aqui. Então, eles vão descartar partículas ainda menores, de 74 micros, que porventura tenha passado pelo desareador. Nós temos também algumas centrífugas, tá? Que serão utilizadas também para a remoção desses sólidos, de sólidos bem menores. Nós temos os misturadores, tá? Então, nós temos os misturadores desse tipo, que são conhecidos como pistola de lama, e agitadores com hélices helicoidais, que vão servir para homogeneizar o fluido de perfuração, tá? Então, com isso a gente tem falado sobre todo o sistema de circulação. Finish. Alguma dúvida aí?